Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. E o cão, depois de estar há 3 anos lendo comigo, separou uma seleção, 11 livros, estou aqui nessa pilha, vou mostrar para vocês já já. Não, pode subir aí, neném, pode subir aí, pode subir aí. Eu até tento modificar, vim sentar aqui numa cadeira para ele poder aparecer, que o pessoal gosta de te ver. Sobe aí, Arthur, sobe aí nessa poltroninha. Aí não tem jeito, né? Ele é o dono do canal, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Porque ele é um vídeo muito sério, muito especial, de uma temática que eu gosto muito, e quem tá aqui no canal já me acompanha. Quem me acompanha aqui no canal já há alguns anos já sabe do meu interesse por este tema. Tem várias playlists aqui sobre autores anticomunistas, enfim, muita coisa. Só que eu pensei, né, seleção do mundo começando, que tipo de seleção eu faria? Eu não queria fazer um vídeo igual todo mundo faz, confesso. Foi difícil fazer essa lista, muita coisa boa ficou de fora, inclusive a minha leitura atual. Eu me sinto mais confortável também de fazer este vídeo agora. Eu já comentei aqui em algum momento que eu estou terminando um livro e eu estou muito feliz com isso, e eu espero que ele seja lançado após a Copa do Mundo, mais tardar início de agosto. Para quem gosta desta temática, irá gostar do livro, eu tenho certeza que sim, e é com um carinho muito grande. Eu ainda estou segurando o título, essas coisas, mas vontade de falar não falta. Bom, com delongas, as clássicas aqui do canal, mas já sem, e sim, Arthur finalmente enquadrado, eu acho que é este o enquadro agora do canal. Vamos à seleção que eu separei. Você vai falar se separou autores russos majoritariamente, um outro foge, livros de ficção e de não ficção, mas eu tentei fazer assim uma coleção com livros que eu ainda nem mostrei para vocês. Como eu disse, com livros que ficaram de fora, eu vou mencionar, mas eu queria que, como eu coloquei no título, né, a seleção que vence qualquer time, que vence a esquerda, que vence qualquer time literário de esquerda. Não pensem que eu não leio, que eu não tenho livro de esquerda. Tem também, as pessoas ficam horrorizadas, não sabem disso. Eu sempre gostei de ler os lados para contrapor, enfim. Mas seria assim um desafio para quem nunca leu, conhecer esses autores, até porque a maioria é formado por, eu chamarei de jogadores, os autores. Essa seleção é formada majoritariamente por ex-comunistas, e não só ex-comunistas, fui e agora descobri que não sou mais, ou fui e li e pensei bem e vi que, né, a conta não fecha. Não é esse tipo. Estou falando de pessoas de craque que é difícil aqui, para quem vou dar a camisa 10 eu vou dar para um muito especial para mim, mas todos eles são craques nesse time, por terem sobrevivido a um regime tão cruel, a um regime que devastou com a vida de muitas pessoas e que ainda hoje é difícil encontrar todos os relatos. E aqui no Brasil, infelizmente, o mercado editorial também não publicou todos os livros que já poderiam ter fácil acesso a nós, e enfim, não vou me alongar aqui mais. Vou começar com o craque, tá? Já, não tem nem spoiler, todo mundo aqui é bom, mas vou começar com o grande craque para mim. Todos aqui moram no meu coração de algum modo, mas esse aqui foi o primeiro. Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn. Esse meu livro é uma versão condensada, ele escreveu 3 volumes no original. Aqui no Brasil ele ficou esgotado durante muito tempo. Essa minha edição é da Carambaia, tem ela em capa dura também, a minha não é. Aí você vai falar do que se trata, né? Eu demorei muito para ler este livro, eu confesso, demorei muitos anos por causa do título. As pessoas têm dificuldade de entender o que é o arquipélago Gulag. Os Gulags são os campos de concentração de trabalho forçado, e são chamados de Gulags, ponto. Na União Soviética, pós-revolução, quando os bolcheviques tomam o poder, quem não era bolchevique, né, logo quem não era do Exército Vermelho e sim do Exército Branco, enfim, né, dissidentes políticos iam para os gulags e lá ficavam.
e era na Sibéria. E eram tantos trabalhos forçados, né, tantos campos de trabalho forçado, que o Alexander Solzhenitsyn, que foi sim um bolchevique, que sim esteve na Revolução, foi capitão inclusive, e depois por uma carta interceptada, ele foi tido como contra o partido. Que partido? O Partido Comunista, gente. Toda vez que fala, o partido é o Partido Comunista, não dá, só tem que exaltá-lo e de acordo com ele, enfim. O livro está terminando. Daí eu deixo para contar lá melhor, mas você tem aqui várias resenhas no YouTube, enfim. E tinham tantos que foram se expandindo e o próprio Solzhenitsyn disse que eram com ilhas espalhadas, né? E essas ilhas, um conjunto de ilhas, é um arquipélago. E daí o nome Arquipélago Gulag. Este livro é um livro fantástico, ele conseguiu colher mais de 250 testemunhos de outros presos que estavam nestes campos de concentração. Um homem muitíssimo inteligente. Você vai falar, tá, me fala um pouco dessa sua edição. Essa aqui, né, a gente tem aqui um experimento de investigação artística de 1918 a 1956. Ele é dividido por partes, então a gente tem seis partes e o glossário é 7 partes. Então na primeira a gente tem a indústria carcerária, como que funcionavam, os gulags, por assim dizer. Depois, na segunda parte, os navios do arquipélago, os portos do arquipélago, as caravanas, enfim, como as pessoas chegavam até lá. A terceira parte, que são os campos de trabalho e extermínio. Então, aqui, enfim, é tudo mesmo. O arquipélago solidifica-se, sobre o que se sustenta o arquipélago, tudo isso. A quarta parte, que é muito interessante, é de tocar o coração, chama Alma e o Arame Farpado. A liberdade amordaçada, ele tem uma frase famosíssima, enfim. E aí ele continua, depois ele foi exilado nos Estados Unidos, tem um discurso dele, eu cheguei até a publicar esse livro, esse vídeo, não achei tem o link, acho que nos comentários, mas se você digitar aqui no YouTube, você encontrará o discurso dele em Harvard em 1979. Tem um nome esse discurso, fugiu agora. Que baita discurso ele fez na formatura dos formandos de 79, Harvard chovendo, a galera com um guarda-chuva na cabeça. E é aquela uma hora que vale a pena, sabe? E ele falou tudo. Ele fala em russo, a pessoa traduz em inglês concomitantemente e a legenda está em português. Então é um belíssimo discurso. Então, este aqui é o primeiro, e por que ele é o camisa 10? Porque é o primeiro livro que relatou tudo o que aconteceu, que aqui nós, do Ocidente, até então não sabíamos. Arquipélago Gulag não poderia ficar de fora de uma lista contra a esquerda. Solzhenitsyn falou, nos avisou, nos alertou de todos os modos. E aqui este livro, a editora Cambaia trouxe de novo, como eu disse, tem a versão capa dura e essa, mas é a mesma. Já dá um belo início. Em sebos, você garimpando acha, eu tenho o Primeiro Círculo, agosto de 1914, tem um outro ainda dele, mas é muito difícil, não são mais publicados, gostaria muito, fica aqui meu pedido. Então, a gente já abre com Solzhenitsyn, né? A primeira grande distopia, pai, mãe de outras distopias, não trouxe aqui Revolução dos Bichos, 1984, caberiam, mas eu optei majoritariamente por uma seleção meio russa, meio ucraniana, meio ex-União Soviética, tá? Então, essa aqui que foi também a minha nota de corte. Nós, do Zamyatin, foi um comunista e depois que viu o que era, deixou de ser e escreveu este livro que é fantástico. É de ficção, é uma ficção científica, só que de ficção científica não tem nada. Orwell, inclusive, elogia muito esse livro, não tem como não. Aqui a gente se passa num futuro distópico em que o Estado controla tudo, então as paredes das casas são de vidro, você tem horário para levantar, horário para comer, horário para ter relação sexual, horário para tudo. E ficam os vigias do governo
vendo se você está cumprindo tudo aquilo, se tem uma cadernetinha, um carnezinho que você tem que preencher, enfim. E é nós, porque o comunismo prega o coletivismo. No coletivismo não há a parte do indivíduo. E se não há a parte do indivíduo, se não há a parte do eu, é sempre o nós. Então aqui os personagens têm nome? Não. Aqui é letra e número. Acho que é D305, D503, um negócio assim, do protagonista principal. Abre as portas para depois vir Admirável Mundo Novo do Huxley, aqui na Ilha Britânico, e do Orwell, 1984. Eu ia falar, beberam bastante desta fonte. Não vou dizer que é um aperfeiçoado, mas a ideia de censura, a ideia de Estado totalitário te vigiando, está o tempo todo. Então eu gosto muito do Zamiat. Ele tem um outro livro que eu estou namorando há muito tempo, chama X, tá? Mas só a título de curiosidade. Então aqui, não sei, camisa 9, não sei, tem muita... É uma seleção, né, gente? E assim, é difícil a gente selecionar dentre tantos livros bons e, enfim, não fiz uma ordem. Mas como eu já falei do nós, eu vou falar de outro que fala sobre o nós, o coletivismo. E sim, ela, Ayn Rand, eu vou sempre falar do Cântico, não tem nem como não falar deste livro, porque ela é uma ode, este livro é uma ode ao eu, ao individual, à pessoa. A Ayn Rand tem livros de teoria que ela fala sobre o egoísmo, que ela fala sobre o egoísmo no sentido de sem estado, mais eu, mais pessoa, mais vontade, mais desejos, enfim. Ela tem a Revolta do Atlas, por exemplo, está ali atrás, livraço, 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 mas eu indico de início Cântico. Por quê? Porque aqui também há assim um nós. As pessoas têm que falar o eu, né, primeira pessoa de singular, deles é nós, não existe eu, foi abolido dos dicionários, não existe a palavra eu. Então, para eu me referir a mim, né, eu, Samantha, nós, e aí fica até engraçado, se não fosse triste, mas estranho num primeiro momento, essa questão do, pronto, aí dá para você aparecer, essa questão do, peraí, está se referindo a ele, o protagonista também, mas no plural, então é estranho, mas é um futuro também, assim, muito triste, e ela saiu de lá, ela nem tinha esse nome é quando ela chega aos Estados Unidos. Eu tô vendo o que ele vai aprontar, que é bem capaz dele ficar bem nas minhas costas. Bem nas minhas... Senta aí, Arthur, senta aí, bonzinho, vai, não vou ficar aqui sambando. Não, fica aí, fica. Que cão que ele é este? Não, e ele gosta de ler mesmo, tá? Quando eu pego os livros, desde que eu adotei ele com meses, ele nunca comeu nenhum livro, nem nada. Mas enfim, não me faça perder o raciocínio. Vamos continuar apresentando o seu canal. Senta aí, senta. Bom, então aqui a gente tem esse estado totalitário, em que o eu é abolido, o nome nem seria esse, seria ego, uma alusão clara também, enfim, ego. Mas ela optou por um cântico. É um livro muito curto, você lê rápido, com essa mínima dificuldade, não vou mentir não, mas depois dá vontade de você encarar uma Revolta de Atlas, que daí já é um calhamaço, e os livros de teoria dela também. Então, sei lá, uma camisa... não sei, gente. Vou colocar ela no gol, no sentido... ela entendeu muito bem, ela vivenciou muito a época e escreveu um livro de alerta, não tem como usar outro termo. Prosseguindo aqui, um livro que é de lascar e chama Lasca, do Zazubrin. Esse aqui é para aqueles que têm estômago forte, porque não é uma leitura fácil, mas ela é de difícil digestão por vários motivos. Zazubrin era também um comunista. Essa história, esse livro foi proibido, tá, também. A maioria aqui foi proibido na União Soviética, é claro que sim. Vai querer que saia e conte o que está acontecendo lá? Não. Enfim,
E aqui a gente tem um personagem, Sbarov, quer ver? O nome dele é Sbarov, enfim, eu estava escrevendo ele dia desses. Srubov, esbarrei, mas é Srubov, em que é baseado sim no próprio autor, em que ele sim foi um bolchevique, então ele era do Exército Vermelho, ele estava do lado, né, daqueles que tomaram o poder, e depois os anos vão passando, e logo após a tomada do Partido Comunista pelo poder, né, dos bolcheviques, ele, logo depois, né, da Revolução Comunista, ele fica extremamente decepcionado de ver aquela quantidade de pessoas sendo exterminadas. Eu não tenho outro tipo de falar. Não tenho exterminadas e, não vou nem falar ironicamente, porque o Partido Comunista é assim, né? Se você pegar e for ler, e eu indico sim, leio aqui, lógico que isso está na minha seleção, mas se for ler o Manifesto do Partido Comunista, tá lá, é para exterminar, não tá escondido de ninguém. Enfim, aqui tem muita propaganda soviética e vou meter a seleção. E o que eu tenho vontade de falar depois, quando o livro for lançado, eu aviso vocês. Bom, e aí ele foi, lamentavelmente, também exterminado pelo sistema, sob ordens do próprio Stalin, tá? Foi. Então, ele fez parte do exército, ele exterminou pessoas, ele fez tudo certinho, mas a partir do momento que você não serve mais para o Estado, pelotão de fuzilamento. Foi o triste fim do Zazubrin. Triste, triste mesmo. Deixaria como zagueiro. Da mesma leva, esses livros todos que eu mostrei, a revelia ainda do... Porque eu não me sinto à altura de fazer uma resenha do Solzhenitsyn. Os outros demais todos já tem resenha aqui no canal. Este aqui não tem. Terminei de ler faz pouco tempo pro livro. E... mesmo fim, tá? Já vou adiantar. Isaac Babel teve o mesmo fim do Zazubrin. Ele também foi, e o título, aqui é o livro de contos. O Exército de Cavalaria, ele também foi do Exército Vermelho. São contos, mas diferente do Zazubrin, que é uma escrita mais pesada, que te revira o estômago, que você fala, não é possível. Assim, qualquer pessoa que minimamente consiga pensar e compreender o que está sendo dito, não é nem nas entrelinhas, é nas linhas na sua cara, fica minimamente horrorizado. O Babel, ele tem uma escrita mais refinada, por vezes até poética. Não sei se foi intencional, porque todos os, acho que são 16, salvo engano, agora são 16 contos. Não está por ordem. Não está por ordem, só está pelas páginas. Mas tudo isso de contos. Eles são meio que sequenciais, sabe? Então eu fiquei assim na dúvida, mas conto mesmo, é um romance que ele meio que fragmentou. Não sei, vai ficar a seu caráter, trarei essa resenha. Ele também é do Exército Vermelho, logo um bolchevique. E aí o que aconteceu? Amando de Stalin também foi fuzilado, é claro. Ah, por quê? Bom, porque são comunistas, gente. Comunistas, todos estes livros que eu já li, todos estes livros que eu já trouxe para cá, todas essas playlists que eu trouxe, não tem esse ideal que não sei de onde que tiraram, de verdade. Eu tô terminando de ler A Mente Esquerdista, do psiquiatra, doutor, esqueci o nome dele agora, não sei nem se está ali atrás, se eu coloquei algum canto. Coloquei aqui, deixa eu fazer um parênteses. Poderia também estar figurando aqui na minha lista, mas como eu disse, ele é americano, então não. Mas é uma resenha que eu quero trazer em breve. A Mente Esquerdista, As Causas Psicológicas da Loucura Política. Ele escreve para leigos, tá? Eu estava esperando que fosse mais para um público, sou psicóloga, né? Ou da classe médica, psiquiatria em geral, mas não. É um livro super acessível e que explica a infantilização do pensamento esquerdista. Depois também vou fazer essa resenha, eu quero fazer tudo agora para a Copa. Então, assim, se você gosta desse tipo de livro, pode ficar por aqui que eu tô retomando o canal com tudo mesmo e tava já sentindo falta de gravar vídeos e tal. Mas esse não tá na lista não, tá? Só foi um boninhos extra.
Em termos de boninhos extras, um que ficou de fora da minha seleção, vou falar aqui para vocês. Ficou de fora mesmo porque eu ainda não terminei de ler. Então, dando isso aqui, tô nessa página, mas é um livro longo. Chen Vengur, do Platonov, também um livro que foi proibido. Esse autor mora também no meu coração. Tem um outro livro dele que eu gosto, acho que mais do que esse aqui é bem arrastado, não vou mentir, bem arrastado, mas é sobre a utopia soviética e de repente, oh meu Deus, Chen Vengur não era aquilo que a gente esperava. Chen Vengur seria a própria a Rússia da União Soviética, né, daquela época. Moscou Feliz é um livro que eu tô para trazer resenha também, porque eu amei esse autor, mas enfim, este livro aqui é fantástico, não entrou na minha seleção porque eu ainda não terminei, então não terminei e não fiz também resenha, e aí falei, deixa, e Moscou Feliz foi um daqueles que doeu ter deixado de fora. Em tempo a gente vai fazendo as resenhas aqui. Bunin, esse aqui, bom, se talvez Solzhenitsyn é a camisa 10 ou camisa 11 ou 9 da minha seleção, é Ivan Bunin, Dias Malditos. Este livro aqui, nossa, como me impactou quando eu li. É da Carambaia, mesma edição que publicou o Solzhenitsyn, e esse meu é capa dura. É o diário que ele escreveu entre 1918 e 1919. Então a Revolução, ela acontece em 1917, né? Em linhas bem gerais aqui, não vou nem falar da de 1905, não, 1917, então o comunismo está sendo implantado. E aqueles primeiros anos de incerteza, essas coisas tão diferentes, o que está exatamente acontecendo, ele relata aqui, em forma de diário. Em forma de diário, para quem nunca viu meus vídeos antigos, em forma de diário mesmo. Então você, deixa eu pegar aqui, vai algo que eu já separei, nem tirei. É curto, então, por exemplo, 5 de março, uma nevezinha rala cinza na rua Ilinka, perto dos bancos, há um monte de gente. As pessoas inteligentes estão sacando dinheiro. No geral, muitos se preparam para partir, mas em segredo. E aí vai, que é 7 de março, na cidade dizem, eles resolveram exterminar todos os menores de 7 anos, para que depois nenhuma pessoa se lembre da nossa época. Pergunta ao zelador, o que você acha, verdade? Ele dá um suspiro, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Será que o povo vai deixar? Vai, caro senhor. E como vai? Fazer o que com eles? Dizem que foram 200 anos de domínio dos tártaros, mas será que naquela época o povo já era assim, tão mole? Andamos à noite pelo Boulevard Tverskoy, a estátua do Pushkin embaixo de um céu nublado e claro. Está com a cabeça baixa, amargurado, como se falasse de novo. Deus, como é triste minha Rússia. E nenhuma alma por perto, de vez em quando são soldados e meretrizes. E aí vai, 8 de março, 9 de março, tem dia que ele não escreve. Ele conseguiu escrever em pedacinhos de papel, muito se perdeu. E chegou pra gente e a Carambaia trouxe há pouquíssimos anos. Tem também um livro dele, não fiz resenha ainda, não sei porquê. Ah, sei, que o Ivinho faleceu, né, o irmão dele. E é um livro de contos também do Bunin. E ele ganhou o primeiro Nobel russo com O Amor de Mitya. Tem resenha aqui no canal. Aí é romance. Agora esse aqui é diário, assim, daqueles assim que impactam. Você vê a angústia da pessoa vendo o que está por vir, sabe? E que é nada bom. Enfim, eu vou parar de numerar porque eu não sei nem mais que números de camisa dá para tanto autor bom. De uma seleção que alguns aqui até se conversaram que a época bateu. É óbvio que a época bateu, mas assim, alguns chegaram, quando você vai lendo outros livros, enfim, alguns chegaram a nós, daí ele passou, falou com o Solzhenitsyn, teve esse breve pequeno momento. Um que ficou de fora, eu não sei onde está esse meu livro, guardem aí, tem resenha aqui no canal, Arthur Koestler. Ele escreveu O Sol do Meio-Dia, Escuridão ao Meio-Dia, perdão, Escuridão ao Meio-Dia. Era do Zero ao Infinito, depois foi relançado. Eu logo adquiri em 23, fiz resenha, não acho que ficou à altura também do livro.
mas guardem, porque Arthur Costa ele ficou de fora desta lista. Bom, voltando à seleção. Quem mora no meu coração? Outro, Tchernavin, nos campos de concentração soviéticos, igual os gulags, o mesmo gulag que eu acabei de explicar do arquipélago gulag do Solzhenitsyn. O Tchernavin, relato de um prisioneiro, um homem inteligentíssimo, da ciência, pensador, ele estudava peixes, ele era ictiólogo, e quando tudo começa, o comunismo, o socialismo foi implantado, agora tudo é de todo mundo, né? Agora é o coletivismo, não tem mais eu, né? O nós, o nós, o nós. Entra logo o plano quinquenal, enfim, não é uma aula de história, mas tem-se um plano para, então, como que a gente vai fazer, já que ninguém mais vai trabalhar, só que não é bem assim, né? As pessoas vão trabalhar e vão trabalhar por vezes em áreas que nem são da sua especialização, do que sabem, ou muitas coisas são cobradas porque ele é um cientista especializado em ictiologia, só que ele sabe que aquilo não é possível, ou daquele modo não é possível, e aí a vida dele vira um inferno na Terra, como de tantos outros. Feliz pra gente dele ter escrito e relatado, por isso que é uma seleção para mim imbatível, é uma seleção imbatível. Eu aposto, mas assim, com qualquer pessoa de mente aberta que leia quaisquer um desses livros, ou pelo menos metade dessa seleção, ou se quiser ler a seleção inteira, melhor ainda, você vai ter todos os argumentos. E leia também, tá? No paralelo, assim, né? Antes que você me mate aí, leia os livros de Lenin, leia o Marx e Engels juntos, então a ideologia alemã, o Capital do Marx sozinho, o Anti-Düring do Marx. Você vai falar, pô, você tem estômago para ler? Ó, é que eu gosto de pensar, amo o meu intelecto, amo o pensar. E aí faz todo sentido com como foi tudo manipulado, como que tudo foi arquitetado para que a União Soviética acontecesse. Então, quando eu leio estes livros que eu não gosto, esses eu gosto, mas quando eu leio os que eu não gosto, e eu nem me desfaço deles, estão todos aqui, e biografia, tá? De Lenin, de Marx, de Trotsky, do Stalin, é uma coisa que você fala, poxa, estava se desenhando. Eu acho que eu disse em algum vídeo e vou repetir neste. Lembra muito Star Wars, A Ameaça Fantasma. Quando você sabe que algo vai acontecer, as coisas não estão de modo negativo, mas ninguém sabe, é aquela coisa que paira ali no ar. E aí quando você lê estes livros, depois de que a teoria foi posta em prática, e aí você vê o sofrimento, mas o sofrimento mesmo, ele foi preso, eu nem peguei porque era romeno, mas ficou também de fora da seleção. Se você encontrar, ele já me tá bem baratinho, mas é aquele baratinho que acaba com o seu dia, com o seu mês, e assim, só de eu falar, vem a imagem. O livro chama O Fenômeno Piteste. Faço a mínima ideia se é Piteste, Pitesti, sei lá como que pronuncia isso. Um livro pequenininho, fininho, todo cinza, que era o que se passavam dentro das prisões. Você vai falar de uma crueldade, olha, eu não tenho nem adjetivo, porque crueldade ficou, mas assim, quilômetros antes de chegar perto do fenômeno Piteste e também dos gulags, o que acontecia aqui dentro. E aí tem-se também a nomenclatura com K, deixa de fora o cleptocracia também, enfim, tem-se tudo o que ia acontecendo e o povo quem sofria, né? É claro, o povo que ajuda a colocá-los no poder, mas depois que estão lá no poder é para vocês nada, para nós tudo. Aí fica a caráter de quem está me assistindo fazer a correlação com o que a gente vive no Brasil de hoje. Enfim, mas como a seleção é destes livros para derrubar a esquerda, e sim, quem está hoje no comando do país é de esquerda, qualquer livro desses aqui desmascara ou minimamente te aponta para que rumo as coisas estão indo se continuarem desse jeito. Então é bom uma seleção bem forte que em outubro
a nossa, de um pessoal mais conservador de direita, enfim, derrube no sentido nas urnas, né? O que está, porque não dá mais para aguentar esse governo. Eu tenho 46 anos, eu nasci em 1980 e passei o século XXI inteiro vendo esse pessoalzinho aí no poder e as coisas só se repetindo e ficando cada vez pior. Os jovens estão com mais dificuldade de concatenar as ideias em relação ao que está acontecendo. Enfim, isso é muito triste. Mas esse é meu desabafo. Então aqui você vai encontrar como era a vida. Sim, o que eu falei no vídeo e vou repetir. Eu fiquei aguardando como que então ele fugiu, né? Porque se tá aqui é porque ele fugiu. O livro acaba nessa parte. Então, se você quer um relato de um cientista bem detalhado, o que foi o plano quinquenal, como ele lidava, como ele foi transferido de prisão em prisão, como, aí que você vai encontrar. Aí você vai falar, mas não tem então como ele saiu? Não, mas a época que eu li este livro, eu fui atrás para saber se tinha algum tipo de continuação e tal. Para minha surpresa dupla, tem. Quem escreveu foi a mulher dele, eu fiquei bem feliz, porque sim, também foi separado, né, a esposa, o filho, ou ele. E é ela quem escreve o como que fugiram, como se reencontraram, tudo mais. Só que não tem tradução aqui no Brasil. Não tem. Eu não achei em inglês também, senão eu teria comprado e lido, mas não aconteceu, então eu não sei como que ele fugiu e não li o livro dela. Mas certamente ela também estaria, porque eu gosto desse tipo de literatura de testemunho. Literatura de testemunho é quem viveu, não adianta a gente não, porque a gente é muita gente, mas as pessoas estarem aqui num país tropical desse, nem imaginando o frio da Sibéria, né? Ainda mais nunca nem saiu do país, e vendo, enfim. Acho que aqui a maioria já me conhece, já entende, ou gosta de mim ou não gosta, sempre foi assim e tá tudo bem, não tem crise com isso. Mas não dá para ficar, depois de tanta literatura de testemunho, ainda assim aspirar, mas também é um sistema que vive dessa esperança, então tá tudo certo dentro do esperado. Vou puxar aqui na minha seleção, Bulgakov. Esse livro é primoroso, da melhor qualidade, O Mestre e a Margarida. O Bulgakov também esse livro também foi proibido, é claro que sim, todo mundo que tenta contar foi proibido, graças chegou até nós. É uma história que se passa assim quando o Partido Comunista tomou o poder também na Rússia. O Mestre e a Margarida, esse gatinho tão bonitinho, enfim, tem muita coisa que se passa nessa história, no sentido de, tem até Pôncio Pilatos tá na história, para vocês terem uma ideia. Onde está a maestreza do Bulgakov? Ele ter conseguido colocar um gato, que não é só um gato, tem pacto, para quem gosta de pacto fáustico, né, um pacto com o demônio, tem também. Então ele está fazendo uma crítica muito séria, ele está também, além de criticar, expondo como que funciona o sistema, como que as coisas estão acontecendo através de camadas. Não é um livro que eu indico para quem quer começar na literatura russa, não só por ser um calhamaço, porque Crime e Castigo Dostoiévski também é, mas ele é mais fácil de entendimento. Aqui você precisa ter uma noção um pouco, uma noção refrescada, né? Eu diria assim, todo mundo estudou a Revolução Russa no colégio em algum momento, mas aquela coisa de estudei e tal, derrubar os czares e tomar o poder, mas não é só isso que faz ser necessário para esta leitura. É preciso sim um maior entendimento entre os bolcheviques e os mencheviques, quem eram, quem não eram, o que aconteceu, por que o Exército Branco não ganhou. Aí sim a leitura flui. Então eu diria que é uma leitura não por ser russa mais avançada, mas porque você tendo essas informações prévias,
fica infinitamente mais fácil você entender a sátira que foi feito aqui neste livro, tá? Então é isso, Bulgakov e o Mestre Margarida, eu preciso trazer também as presenças, esse livro é sensacional. Bom, aí a gente tem outra decepcionada com o comunismo, porque o que eu mais gosto são dos autores decepcionados com o comunismo, ex-comunistas. E decepcionados porque vivenciaram. Bom, por mais que a seleção, eu diria que ela é uma naturalizada, porque a Karin Boyle, ela é uma sueca. E Calocaína é um livro... Foi muito triste o período de vida também que ela viveu, porque ela está vendo a ascensão do nazismo, uma coisa horrenda também, é claro. Não vou entrar aqui no mérito quem é de direita, quem é de esquerda. A minha grande questão é, ela por estar vendo tudo aquilo, poxa, então eu vou ser comunista, como se fosse antagônico. Mas também a propaganda fez para que isso acontecesse, igual com os fascistas também, enfim, a história é longa. E só que aí ela tá vendo a ascensão do nazismo de um lado muito forte, então ela pega um período em que o Terceiro Reich está em plena ascensão e ela vai visitar a União Soviética. E aí quando ela vê tudo aquilo, miséria, falta de comida, a gente passando fome, todo mundo ali nivelado por baixo, por baixo, quer dizer, e aquela ideologia tão linda, não acontece? Não acontece, e ela vê com os próprios olhos dela, então ela até se desfilia do Partido Comunista de tamanha decepção que ela teve, e ela não foi a única aqui que se desfiliou, teve mais, mas agora eu fui empilhando aqui os livros, enfim. E aí ela se desfilia, aí ela cria aqui também nessa ficção uma droga em que o Estado consegue controlar os seus pensamentos. Veja só se isso não é uma forma de censura. Veja só se não dá para adaptar aos dias de hoje, no sentido quando o Estado quer regulamentar as redes sociais. Não é uma forma de censurar seu pensamento? Porque você hoje expressa seu pensamento pela rede social, né? Bom, mas aqui, o livro dela, essa droga é injetada na veia e aí as pessoas começam a ficar com medo de relatar para os maridos, para as esposas, enfim, até o que pensam, porque o que você pensa é vigiado pelo Estado, e se é vigiado pelo Estado, você pode terminar numa vala comum depois do fuzilamento. É isso, gente, não vou passar pano, porque a minha seleção tá muito boa, eu fiquei muito tempo pensando quais poderiam formar essa baita seleção. Faltam ainda 2, mais os extras que eu já dei, como se fossem os reservas, e muita gente, reserva, né, assim, no sentido seleção que estou levando para a Copa. 60 aí, neném, 60 aí. Bom, outro também que foi, que livraço, em todos os sentidos, calhamaço, capa dura, história bonita, Doutor Zhivago, Boris Pasternak, sempre é o S. Este livro, para quem... Esse livro aqui, apesar de até maior do que o Mestre Margarida, aqui dá para você já entrar na história, porque tem-se um triângulo amoroso, tem-se a história da Rússia. Ele nunca se posicionou como um comunista, mas ele não estava gostando do que ele estava vendo, ele era mais na dele, tá? Ele, o Boris, autor. Aqui no livro você vai vendo toda a migração de uma Rússia czarista que está deixando de ser, a revolução que está tendo. E assim, né, gente, tem que ter em mente, a Rússia é o terceiro país, primeiro maior país do mundo. Primeiro, é Rússia, é China, é Canadá, Estados Unidos e Brasil, um negócio assim, em ordem. Então, assim, geograficamente falando, o terreno é muito grande e muito gelado, mas não é esse friozinho de 18 graus não, que está aqui no Brasil, é temperaturas negativas. E por ser muito isolado e ter a parte campestre, né, as pessoas tinham suas terras, né, não era só Moscou e São Petersburgo, enfim. O que eu estou querendo dizer aqui com esse livraço? Tem sim uma historinha concomitante, ele é médico, protagonista, então ele vai
as casas das pessoas, e aí ele vai às cidades, e aí ele começa a ver também as mudanças, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, e aí você lê em uma tacada só, embora muito calhamaço, talvez mais difícil seja segurar, né, o peso, mas é outra denúncia mascarada por uma história de ficção. Mais leve do que o Mestre e a Margarida, eu diria, porque tem menos, aliás, nem tem, personagens fantásticos como o diabo, né, o demônio, o gato. Não, aqui você tem uma história que você, eu não diria que é a jornada do herói, que está mais para a jornada da tristeza, porque você vê o passo a passo, e é necessário essas páginas todas, porque você vai trilhando esta jornada até o fim do livro, e aí eu espero que você leia. Foi um livro que foi proibido, foi muito difícil ter saído de lá, e demorou muito tempo. Ele foi publicado, depois ele ficou esgotado durante anos, e aí voltou, ainda bem. Então compre, porque esse é o tipo de literatura que a gente nunca sabe quando que vai ser retirado, quando vai esgotar, e a editora não vai mais publicar por falta de procura mesmo, né? Enfim, esse aqui eu fiz desenho, acho que finzinho do ano passado, foi uma das últimas, Moscou, 1979. Olha, é um livro que eu gostei muito, é para quem gosta dessa temática, o Moscou 1979 também é uma distopia. Aqui, após várias guerras, a gente tem um mundo bipartido também, e acontece que o lado do Ocidente, por exemplo, o Papa não fica no Vaticano, o Papa está no Ocidente, e no Oriente é o que a gente já sabe, é a união de todas as repúblicas socialistas soviéticas, e o que acontece com os personagens. E por ser comunista, que gente comunista não gosta de Deus, não acredita em Deus, porque quem tem que ser louvado é o próprio partido. Então qualquer um que ameace a figura de quem representa o partido, Stalin, Mao Tse Tung, Pol Pot do Camboja, tantos, a lista é tão grande e tão pouco falada, enfim. Aí ficou de fora também o livro negro do comunismo, que aí também lá você encontra tudo isso que eu falei e mais. Mas por que eu estou falando isso? Porque as pessoas têm a ideia, não, o Estado tem que ser laico e tal. Enfim, os comunistas, tá na cartilha deles. Vai lá, leia o Manifesto do Partido Comunista, vai lá, leia a ideologia alemã e tantos mais. Bom, enfim. Mas pelo menos para de saída assim, não dá para endeusar Deus, e Deus seja o seu Deus qual for, que não seja o líder do partido, porque o líder do partido é a personificação do partido. Olhem as ditaduras atuais, olhem alguns não dá nem para chamar de presidente, mas olhem os que estão à frente das nações comandadas por um viés de esquerda. É sempre a idolatria, o culto àquela pessoa. Então não cabe espaço para religião, para Deus. Então aqui não à toa a fé, ela vence o comunismo de um modo diferente de todas as outras distopias. Aqui o foco é muito religioso, né? O Papa ele fica então São Francisco, e a história se passa com um partido totalitário, que é um partido comunista, e todo mundo passando as mesmas dificuldades, e aí de novo a nomenclatura bem em linhas gerais, é quando você tem aqueles favorecidos do partido. Então tem-se sim uma classe, uma casta de intelectuais que é protegida do partido, tem aqueles que estão num nível bem acima, e o restão ali. Esse restão ali não faz parte da nomenclatura, mas a nomenclatura mesmo, né, que é o que hoje muito eu vejo, mas aquele artista que não está vendo, não estão vendo. Ou se estão minimamente, sabem que estão nesta casta chamada nomenclatura. Então tem-se um pessoal privilegiado e intocado. Por quem? Pelo próprio povo. E aí quem é dissidente, quem pensa diferente. E é por isso que a gente está cindindo o país. E linhas bem gerais aqui.
E eu espero que esse vídeo vá pro ar, porque eu ando triste porque falar dessas coisas eu sou cortada, né? A menina vai lá ficar falando dessas coisas, chiu, meio que é isso que tá acontecendo. Mas enfim, aí aqui a gente tem, houveram perseguições, claro, e muitas aos padres, as igrejas foram destruídas, ortodoxas, católicas, enfim. Enfim, todo tipo de fé que a pessoa possa ter. E quando a pessoa perde a fé, ela perde a esperança de que dias melhores possam vir. E aí se resigna fácil com aquilo que se tem, que se vive, com as migalhas que o pai do partido, né, fornece. E aí a vida fica muito sombria. E aí aqui acontecem alguns eventos que são correlacionados à vida real, cometa que passou, enfim, mas é a fé que vence até o último minuto, você fica assim embasbacado de ver como que a fé realmente ela quando a pessoa introjeta, fica e muda a vida daquela pessoa, mesmo que o externo, o entorno todo esteja totalmente comprometido. Tem altos e baixos, a gente torce pelo protagonista, ele passa por umas coisas que não são legais, mas o final deixa uma mensagem bonita. É um livro para quem quer começar distopia, e eu particularmente não indico. Muitos nomes, muito vai e volta, vai e volta. Eu começaria pelo Cântico e pelas clássicas, 1984, Revoluções dos Bichos, enfim, que eu não mostrei aqui. Mas esta é a minha seleção. Essa é a minha seleção e esses são os títulos que eu levaria para combater hoje qualquer seleção de esquerda. Então essa minha seleção de anticomunistas, essa minha seleção de anticomunistas bate qualquer outro tipo de livro. Se uma pessoa estiver disposta a pensar, a estudar, a avaliar a história, o que é muito difícil quando, que nem eu mostrei na calocaína, a lavagem cerebral já é feita e não começa do dia para a noite, vem há décadas, né? Então por isso que eu frisei a minha idade no início e tudo que aconteceu de 2003 para cá. Mas tem muita coisa no Google que se você jogar, no Google não, no YouTube, perdão, que se você jogar você vai encontrar o próprio presidente da nação falando em 89 e antes até, enfim, assista enquanto ainda está no ar, porque essas coisas são fáceis de achar e não tem como falar, poxa, ele não falou isso, aí vai de você. Ah, falou, mas continua acreditando? Bom, então tá. E aí entra a parte eu não vou falar das doenças do esquerdismo, porque esse é inclusive um título de um livro do Lenin, tá? Um livro meu que ficou de fora, que eu gostei muito, do Sérgio Faraco, um livrinho curto, Aventuras na União Soviética, também não entrou. As Aventuras na União Soviética, Lágrimas na Chuva, 2 pontos. Aventuras na União Soviética, livro pequenininho da LPM, que foi quando tudo começou, meu maior interesse sobre essa temática, porque aí eu vi um brasileiro relatando, com 25 anos, o mesmo sonho que esses todos tiveram, e chega lá e vê e passa pelo que passou. Então, e ele escreve muito bonito também. Bom, gente, tá aí várias dicas. Me deixe, se você gostou da ideia que eu tive aqui no vídeo, me deixe nos comentários, me diga qual que você colocaria, qual que você substituiria aqui na seleção que eu fiz, ou algum outro tipo de seleção. Não penso em fazer seleção nacional, nem seleção internacional, porque já foi difícil deixar de fora alguns dentro desse nicho específico que eu fechei. Quiçá falar de ficção científica com outras tantas coisas boas, enfim, é muito triste. Assim também fica assim pra galera pensar um pouco sobre os técnicos em geral, né? Por que não levou fulano de tal, enfim. Acho que você tem que armar a tática e ir com o que você tem. E deixando muita gente de fora. É isso, uma seleção. Aí, Arthur, vem aqui. Gente, muito obrigada pela paciência, por vocês estarem aqui assistindo aos nossos vídeos. O Arthur tá agora que tá melhorzinho, dá tchau aqui para as pessoas. Agora que tá melhorzinho, a gente vai filmar mais, porque ele passou aí um período bem difícil, o meu nenenzinho.
E assim, se até o cão já leu, se até o cão já sabe tudo isso, não vai você aí ler? Não é, Arthur? É isso, gente. Obrigada. É isso. Obrigada. E até os próximos vídeos aqui do canal. O Cão que Lê.